Oi, galera do Direito Civil, vamos começar mais uma aula, um tópico importantíssimo dentro da parte geral. Trouxe para vocês hoje uma aula sobre ausência. Vocês lembram da ausência? Quando vocês pensam em ausência, o que vem na cabeça de vocês? Nada, poxa. Uma ausência louca de ideias. Gente, pensa comigo. A gente sabe que todo mundo nasce, vira sujeito de direitos, e quando a gente consegue unir a capacidade de fato com a capacidade de direito, nós temos a capacidade plena de exercer os nossos direitos. Vocês lembram disso? Se não lembram, por favor, vamos estudar a parte de capacidades, certo? Só que também, assim como o direito explica o início da personalidade da pessoa física, ele também traz pra gente quando que essa personalidade se extingue. Quando que se extingue a personalidade de uma pessoa física? Através da morte. A morte, ela extingue, como regra geral, os direitos daquela pessoa. O direito do de cujos já não interessam mais para o nosso ordenamento jurídico. Sempre lembrando a vocês que muitos dos direitos da personalidade ainda são resguardados pelo direito, mesmo após a morte da pessoa. Como que? O direito à imagem, o direito ao nome. Tem um direito que eu adoro, que a doutrina coloca bastante, que se chama direito do esquecimento. O direito do esquecimento que transgride a morte, que acompanha a pessoa mesmo que ela faleça, é em relação à possibilidade da sociedade como um todo de esquecer se algum dia o nome daquela pessoa foi manchado. Imagine que aquela pessoa se envolveu num processo de grande repercussão que a gente teve na mídia. Quando ele morre, quando essa pessoa morre, não deve ser lembrado, remoer o passado, dizer se ele era culpado, se ele era inocente, assim por diante. Ele tem direito ao esquecimento, aquilo já passou, já transitou em julgado, ele cumpriu pena, não cumpriu pena, foi obrigado a indenizar ou não, e assim por diante. Muito interessante o direito ao esquecimento, de não ficar remoendo o passado alheio, é importante, até regulamentado pelo nosso direito. Muito bem. Então hoje, nossa aula, a gente começa falando de morte. A morte normalmente é simples de a gente detectar. Normalmente a gente tem um corpo que não tem mais atividade cardiorrespiratória, e essa atividade cardiorrespiratória, atestado por um médico, a gente tem a famosa morte real, ou seja, aquela que é fácil de ser identificada, aquela morte que é atestada, que existe uma elaboração de um laudo de óbito, dizendo essa pessoa morreu tal hora e por tal motivo. Até aí é fácil de a gente conseguir perceber que a pessoa morreu e assim tem a extinção dos seus direitos, a maioria deles, não todos, como estávamos colocando no começo dessa aula. Porém, será que toda vez é tão simples perceber que uma pessoa morreu? Simplesmente ela morreu. Na verdade, não. Por isso que traz a nossa codificação civil no artigo 6 e no artigo 7, falando sobre a famosa morte presumida. A morte presumida é quando a gente não tem um corpo, mas a pessoa estava numa situação de risco, por exemplo, tão grande, que é muito difícil que ela esteja viva, que existe uma probabilidade muito grande dessa pessoa ter falecido em algum evento, por exemplo. Vamos começar falando sobre o artigo 7º. Eu vou pular o 6º porque a aula inteira remete às ideias e aos fundamentos do artigo 6º. O artigo 7º fala que existe a possibilidade do juiz declarar a morte de alguém, mesmo não tendo corpo. E o que é mais importante para a gente hoje sobre a nossa aula é que tem a possibilidade de declarar a morte de alguém sem declaração de ausência. O que significa o juiz declarar a morte de alguém sem declaração de ausência? A declaração de ausência nada mais é do que um procedimento especial previsto no Código Civil quando alguém some e desaparece sem deixar vestígios. A pessoa não se sabe se está viva ou se está morta, então nós temos que fazer todo um procedimento para verificar se essa pessoa está viva, para ajudar a gerenciar e administrar seus bens que eventualmente tenham sido deixados.
Para isso que serve o procedimento da declaração de ausência. Falando ainda do artigo 7º, a morte presumida sem declaração de ausência tem duas hipóteses no nosso ordenamento jurídico. Quando tiver uma possibilidade extrema, uma grande probabilidade da pessoa ter morrido, porque ela estava num lugar de risco. Quando tem um tsunami, quando tem um desastre de avião, que nenhum corpo é achado, mas demora-se um tempo, espera-se um tempo os peritos trabalharem as buscas por corpos ou por sobreviventes e mesmo assim nada é encontrado. Nessas hipóteses, o juiz pode, através de justificação, afirmar que aquela pessoa morreu, porque a probabilidade é tão grande de que ela tenha morrido que mesmo sem corpo o judiciário diz: essa pessoa faleceu. A segunda possibilidade da declaração de morte presumida sem declaração de ausência, ou seja, a gente ainda está no artigo 7º do Código Civil, é quando uma pessoa não volta da guerra 2 anos depois que essa guerra já terminou. Ela pode ser prisioneira, seu corpo não foi achado, ela sumiu. Espera-se 2 anos. Esse é o prazo após o término da guerra, para daí ela poder ser declarada presumidamente morta sem declaração de ausência. Não é o tema da nossa aula. Falamos, colocamos várias informações aqui, mas não é isso que eu quero falar para vocês. O que eu quero conversar com vocês hoje é relativo ao artigo 6º, que é a declaração de morte presumida com declaração de ausência. Como eu coloquei para vocês, a declaração de ausência é um procedimento previsto no Código Civil a partir do artigo 22, que diz pra gente todo o procedimento que deve ser feito para daí eu poder declarar a morte presumida de alguém. Veja, o objetivo final do artigo 6º e de todo o procedimento de ausência é ou esperar o ausente voltar, o ausente aparecer novamente, ou a gente poder declarar que ele está presumidamente morto. Então, o que o Código Civil, o que o ordenamento jurídico quis trazer para a gente com esse procedimento de ausência? Na verdade, a ausência ela é uma proteção em relação ao patrimônio do ausente. Ausente é aquele que sai para comprar cigarro e nunca mais volta. Sai sem celular, ninguém sabe onde ele está. Sai sem documento e passa-se muito tempo e ninguém sabe o paradeiro dessa pessoa. Ele simplesmente se perde no vento. Essa pessoa, o ausente, ele não pode ser de plano 1, 2, 3 e já, de forma automática, ser considerado morto. Várias são as hipóteses que podem acontecer com essa pessoa. Ela pode ter cansado da família dela, do trabalho dela, do chefe e falar, dar um chute em tudo, deixar tudo para trás e vai começar uma nova vida. Briga com a esposa, briga com os filhos e vai passar férias no Tahiti, Polinésia Francesa, esses lugares horrorosos. E simplesmente não avisa ninguém. A um primeiro momento, aos olhos do ordenamento jurídico, essa pessoa não pode ser considerada morta. Sumiu faz 1 mês, então tá bom, morreu. Não é assim que funciona. O procedimento de ausência tem por fundamento, tem por objetivo a proteção dos bens do ausente. Veja, não é só do ausente esses bens, porque se a morte presumida for decretada no final do nosso procedimento, que nós vamos ver como funciona começando agora, esses bens vão ser transferidos para os seus herdeiros. Então vejam, os fundamentos e o objetivo maior da declaração de ausência desse procedimento previsto no Código Civil é a proteção patrimonial do ausente, mas também dos seus herdeiros. Certo? Só para fazer um comentário, eu acho interessantíssimo como funcionava a cabeça do legislador no Código Civil de 16. Só para vocês terem uma ideia. No Código Civil de 16, o ausente era considerado incapaz. Hoje ninguém mais é incapaz, mas naquela época, pelo jeito, todo mundo se sumia, virava incapaz. Então, na verdade, essa incapacidade, ela não trazia tanto a proteção para o patrimônio daquele ausente. Na verdade, ao contrário, ele ficava à mercê de uma outra pessoa, de um curador que acabava por administrar e gerir os seus bens da forma que quisesse.
Por quê? Porque ele era considerado incapaz. Já no Código Civil de 2002, que é o que interessa pra gente, que é o que interessa pra sua prova, tudo mudou. Hoje, o ausente não é considerado incapaz. Ele é simplesmente considerado ausente. Porque, vejam, ele pode ou não pode estar em outro lugar, contraindo obrigações, extinguindo obrigações, assinando contratos e assim por diante. Não posso dizer que isso não está ocorrendo. Então eu não posso dizer que ele é um incapaz. Ele só não está momentaneamente no lugar que normalmente ele deveria estar ou sempre esteve. Muito bem. Como eu coloquei para vocês, a morte presumida, ela já vai ser decretada desde já. Muito pelo contrário, o procedimento de ausência é imenso. Demora, no mínimo para vocês, com o nosso judiciário rapidésimo do jeito que é, 13 anos, vou colocar. Eu estava lendo a doutrina esses dias, 11,5. 11,5 eu acho que é cedo, mas uns 13 com certeza. Vamos ver como que funciona o procedimento de ausência? O procedimento de ausência é dividido em 3 fases. A primeira fase é a fase da curadoria dos bens, que está aqui, ó, no nosso primeiro tarja verde, na nossa primeira tarja verde do dia aqui. Coloquei aqui para vocês, no finalzinho dessa tarja verde, dizendo que aqui o desaparecimento é ainda transitório. Veja, não faz muito tempo que o ausente se foi. Fiquem calmos que nós vamos falar cada etapa do procedimento, um por um, bem devagar. Só para vocês terem essa primeira visão de como que a ausência é processada. Então, primeiramente, existe a fase da curadoria, onde o curador vai ser instituído para cuidar dos bens do ausente. Porque essa ausência ainda se dá de forma transitória. Passado um ano, os direitos sucessórios começam a ser abertos. A transferência de propriedade começa a ser aberta. Aqui existe uma proteção muito voltada aos bens, ao patrimônio dos herdeiros. Veja que na primeira fase, a curadoria, o legislador deixa muito claro para a gente que a proteção integral do patrimônio do decujus, Jesus, não acredito que eu disse isso. Desculpa, do patrimônio do ausente. Eu já estou matando o nosso ausente, gente, que horror. Aqui, a proteção do Código Civil, na primeira fase da curadoria, é em relação aos bens do ausente. Nessa segunda etapa, em relação à sucessão provisória. Esse é o nome da segunda etapa, sucessão provisória. Abre-se, como o nome já diz, uma transferência de propriedade, mas de forma provisória. E, por fim, a terceira e última etapa do procedimento de ausência se dá com a sucessão definitiva. Mas, gente, mesmo na sucessão definitiva, ainda existe proteção em relação ao ausente. Então, vamos ver como é que isso aqui funciona. Primeira fase, então, que a gente tem é da curadoria. Para que serve um curador? Cri. Curador é aquela pessoa que vai gerir, que vai administrar os bens daquele ausente. Quando existe o início do procedimento de ausência, o juiz vai dizer quem que vai ser o nosso curador. A ordem está prevista no artigo 25. Quem que deve ser chamado por primeiro e se ele não puder ou não quiser recusar o serviço, o trabalho de curador, a gente chama o próximo. Então é por... como é que fala isso? Esqueci. É isso mesmo. Ou é um ou é outro. Se o primeiro não quiser, a gente vai pro outro. Vamos dar uma olhada no artigo 25 rapidinho pra gente ver quem que tem. Primeiro, cônjuge do ausente. Segundo, na falta do cônjuge, a curadoria dos bens incumbe aos pais ou aos ascendentes. Essa segunda etapa já está prevista no parágrafo 1º do artigo 25. E na falta das pessoas mencionadas, se não tiver algum herdeiro ou algum parente mais remoto, ou seja, mais distante do ausente, o juiz vai fazer a escolha do curador. Então veja, essa ordem, ela é eliminatória, lembrei, eliminatória, não é eliminatória,
Gente, bom, vamos lá. Essa ordem, ela deve ser respeitada pelo juiz. Se o cônjuge não puder ou não quiser, chamaremos os ascendentes ou descendentes. Se esses não puderem ou não quiserem, chamaremos então os parentes mais remotos, aqueles mais distantes. Se não houver ou também não puderem ou não quiserem, o juiz vai dizer quem que vai ser o curador. Importante colocar aqui que o juiz tem o dever de delimitar o trabalho do curador. O que isso significa? Ele vai dizer quais patrimônios o curador tem o dever de cuidar, gerir e administrar. Como que vai ser feita essa administração, de quanto em quanto tempo vai ser prestado contas em juízo, para a gente ver o que o curador está fazendo com esse patrimônio. Notem que toda a parte de tutor cabe também aqui ao curador. Coloquei 3 exemplos para vocês, falando sobre o artigo 1750, desculpa gente, passei, 1755 e assim por diante. Vamos dar uma olhada, que eu acho que é o mais importante, o artigo 1736, que serve também para aquele que é o curador em relação aos bens do ausente. Podem excusar-se da tutela mulheres casadas. Não vou fazer comentários. Maiores de 60 anos, aqueles que tiverem sobre sua autoridade mais de 3 filhos. E ele coloca um rol de pessoas aí que podem se excusar de dizer: não, obrigada, juiz, esse dever não quero, não vou exercer. Certo? Deem uma lida nos artigos que a gente coloca nos slides. Não tenho tempo para poder ler todos aqui, mas todos eles são importantes, mesmo que eles só estejam citados nos slides. Qual que é o trabalho geral do curador? O curador tem que arrecadar os bens. O que significa isso? Trazer para perto de si os bens. Aí ele tem que pegar todos os bens e ficar na posse de todos os bens? Veja, se for possível, ótimo, ele vai ter uma administração muito melhor, estando perto desse patrimônio. Porém, às vezes, me parece ser geograficamente impossível isso acontecer. Imagine que o nosso ausente tem patrimônio em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Paraná, no Mato Grosso e assim por diante. Como que o curador vai estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Não me parece possível. Porém, ele ainda tem o dever de cuidar dos bens que não estão próximos deles da mesma forma. Ele vai ser o responsável pela administração desses bens. Agora a pergunta da noite. Prof, se alguém some, se um ausente se ausenta, ele some e ele não tem bens, o que faz? Faço todo o procedimento de ausência? Não. Não faço. Por quê? Acabei de falar para vocês que o objetivo e o fundamento do procedimento de ausência é a proteção dos bens do ausente e a proteção dos bens dos herdeiros. Se não existe bem para ser protegido, adianta eu fazer todo esse ritual do procedimento de ausência? Não tem porquê. Então, se não houver bens, não há porquê fazer todo o procedimento de ausência. Então, vamos lá. O juiz declarou a pessoa ausente. Como que o juiz declara a pessoa ausente? Ele sempre chega no ouvido dele e ele é declarado? Não. Alguém tem que vir pedir a declaração de ausência. O cônjuge chegou lá, afirmou: olha, meu marido, por exemplo, está sumido, está ausente faz 1 mês. O juiz decreta a ausência dele e estabelece e institui, como a gente viu agora, o curador. Resumidamente, curadoria. Juiz nomeia, diz quais são os deveres que ele tem em relação àquele patrimônio. Depois, curador tem a obrigação de arrecadar todo o patrimônio do ausente para chegar perto dele, para ficar próximo dele, para ele ter a possibilidade de administrar aqueles bens, administrar, gerir e assim por diante. Por fim, o curador também ele tem o dever de publicar editais através do judiciário, chamando o ausente, dizendo: ausente, venha, estou com todo o seu patrimônio em minhas mãos e sou eu que estou fazendo a administração. Esse edital ele deve ser publicado a cada 2 meses durante o período de 1 ano, regra geral, durante o período de 1 ano. Mas, gente,
temos que parar para ler um artigo extremamente importante que o pessoal de concurso é apaixonado. Abre o Código Civil. Quem tá vendo a minha aula sem Código Civil, olha, finge que eu não tô aqui. Vamos lá. Artigo 26, Código Civil. Abriu, vou ler para vocês. Decorrido 1 ano da arrecadação dos bens do ausente, ou se ele deixou representante ou procurador em se passando 3 anos, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão. Então vamos ver. O artigo caput do 26, o caput do artigo 26 traz 2 possibilidades para a gente. A primeira, a decretação de ausência com a abertura da sucessão provisória pelo período de 1 ano, se o ausente não tiver deixado o procurador constituído. E, por outro lado, o Código Civil dá o prazo de 3 anos para daí sim ser decretada a ausência do ausente com a consequente abertura da sucessão provisória. Por que que o legislador escolheu dar mais prazo, esperar mais tempo para abrir a sucessão provisória para aqueles que tiveram, ainda quando estavam aqui e ainda estavam entre nós, aqueles que constituíram procurador? Por quê? Pensou o legislador desta maneira: olha, se o cara sumiu, mas deixou uma procuração para alguém administrar os bens dele, é porque ele já estava pensando em sumir e desaparecer. Ele precisava de um tempo. Deixa o cara, então, durante 3 anos, curtindo a vida dele, fazendo o que ele acha que ele deve fazer. Agora, se ele some e não deixa procurador, não foi um caso pensado, foi uma pessoa que sumiu despropositalmente. Talvez seja isso que o legislador tenha pensado. O importante é que a gente saiba a regra de que, se o ausente deixou o procurador constituído para administrar e gerir os seus bens, o prazo que se deve esperar para a decretação de ausência e a abertura da sucessão provisória é de 3 anos. Se não houver procurador constituído para fazer esse trabalho, o prazo que o legislador colocou para a gente é de 1 ano, para daí sim ser decretada a ausência e daí sim abrir a sucessão provisória. Muito bem. A abertura da sucessão provisória. Só colocar uma coisa aqui que eu acabei de ler, ó, ausente e incapaz. Se o ausente for incapaz, como é que faz? Espera 1 ano ou 3, prof, para abrir a sucessão provisória e decretar a ausência do ausente. Espera 3. Sabe por quê? Porque o ausente incapaz já tem curador. Então, ele já tem uma pessoa que está cuidando e administrando dos bens dele. Como se ele já tivesse deixado tudo pronto para daí sumir. Então, quando a gente tiver um ausente incapaz, ao invés de 1 ano, esperaremos 3. Assim como aqueles que já tiverem constituído procurador para administrar seus bens antes do seu sumiço. Certo? E que mais que é importante? Quem que pede a abertura da sucessão provisória e, consequentemente, ou não? Quem que pede a decretação de ausência com a consequente abertura da sucessão provisória? Artigo 27. Basicamente a mesma coisa que o que está no 25, mas vamos dar uma olhada. Primeiro, cônjuge, se não separado judicialmente. Segundo, herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários. E o terceiro, os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua morte. E, por fim, os credores de obrigação. Eu acho o máximo esse último inciso. O cara some, desaparece, a família tá todo mundo desesperada procurando ele, mas se tiver um credor lá que tá na fila para receber, pode sim pedir a sucessão provisória. Por quê? Porque daí ele entra na fila para receber. Certo? Então ele é um legitimado, o credor o credor também é legitimado para pedir a decretação da ausência e a abertura da sucessão provisória. Muito interessante o artigo 28, vão acompanhando aí no Código Civil. Se ninguém pedir a abertura da sucessão provisória, o parágrafo 1º fala o seguinte, do artigo 28. Findo o prazo a que se refere o artigo 26, ou seja, ou 1 ano ou 3 anos, e não havendo interessados na sucessão provisória, cumpre ao Ministério Público requerê-la no juízo competente. Legitimidade do MP para abrir a sucessão
provisória tem legitimidade subsidiária em relação àqueles previstos no artigo 27, que a gente acabou de comentar. O artigo 28 traz uma coisa também bem interessante, que é em relação aos efeitos da sentença, que decreta a ausência e abre a sucessão provisória. Diferente de tudo que você já viu num processo normal, nada se parece com o procedimento ordinário. Diz o artigo 28 que a sentença que determina a abertura da sucessão provisória só começa a produzir efeitos 180 dias depois do trânsito em julgado. 180. Por que o legislador colocou um prazo tamanho para começar a produzir efeitos a sucessão provisória? Acabei de falar e falamos durante toda a aula que o fundamento da ausência nada mais é do que a proteção dos bens do ausente. Se a gente está tentando proteger os bens do ausente, o juiz tenta forçar o ausente a retornar, se algum lugar ele estiver, para vir tratar, para vir cuidar dos seus próprios bens. Ele fala assim: ausente, veja, sentenciei, os seus bens vão ser transferidos, mesmo que de forma provisória, aos seus herdeiros. É isso que você quer? Se não é isso que você quer, você tem 180 dias para aparecer aqui. E se não aparecer? Daí os efeitos da sentença começam a produzir seus efeitos na realidade. Assim, as determinações feitas na sentença começam a produzir os seus efeitos aqui no nosso mundo real. Então, ele volta em 180 dias ou vai ter a abertura da sucessão provisória. O que é a sucessão provisória? Gente, o que é a sucessão? A sucessão é a transmissão dos bens de uma pessoa para outra pessoa. Essa transmissão, ela vai acontecer nessa etapa do procedimento de ausência de forma provisória. Porque, veja, se voltar o ausente, ele tem direito ainda aos seus bens. Já vamos ver quais são as regras de devolução dos bens caso o ausente apareça. Como é que funciona a transmissão? Já que é provisória, qualquer um tem direito a tomar posse do seu bem e sair por aí gastando dinheiro, usando carro e casas e assim por diante. Artigo 30 traz pra gente: os herdeiros, para se emitirem na posse dos bens do ausente, darão garantia de restituição deles. Olha que interessante, se você é herdeiro de uma pessoa ausente, você estiver participando da sucessão provisória, você vai se emitir na posse, ou seja, vai ter a posse daquela propriedade, daquele bem, só que você vai ter que prestar garantia, famosa caução. Se você pegar uma Ferrari, quanto custa uma Ferrari? Não tenho ideia. Tá, um Corsa, 15, 20, sabe Deus, não sei lhe dizer. Peguei um bem, vale 1 milhão, eu tenho que poder caucionar, eu tenho que poder dar em garantia esse 1 milhão. Pra quê? Para proteger os bens do ausente, porque esse é o objetivo, porque esse é o fundamento da ausência. Au! Bom, vamos lá, continuando. O que mais é importante? Falei que precisa prestar caução. Quem que precisa prestar caução? Toda e qualquer pessoa. O legislador é bonzinho com a gente. Olha o que ele coloca no parágrafo 2º do artigo 30 do Código Civil. Os ascendentes, os descendentes, o cônjuge, uma vez provada a sua qualidade de herdeiro, uma vez comprovada a sua qualidade de herdeiro, poderão, independentemente de garantia, entrar na posse. Os herdeiros necessários não precisam prestar caução. Agora, para pensar uma coisa. Quem é o cônjuge? Não é quem é cônjuge, pergunta péssima. Vamos de novo. Todo cônjuge é herdeiro? Não. Cônjuge pode ser meeiro. Cuidado com a distinção entre meeiro e herdeiro. Eu não posso entrar em direito sucessório agora com vocês, mas dá uma estudada. Vê quando que o cônjuge vai ser herdeiro da pessoa, daquele que morreu, quando que o cônjuge sobrevivente entra como herdeiro e quando entra como meeiro. Ótimo. Como que eu extingo a sucessão provisória? Como que essa segunda etapa do nosso procedimento de ausência pode ser extinto? Volta do ausente. O ausente apareceu. Voltou a criatura como se nada tivesse acontecido. Eu cheguei
e vim aqui retomar, vim aqui pegar meus bens novamente. Pode? Pode. Extingue a sucessão provisória. Também extingue a sucessão provisória quando tiver notícia de vida do ausente. Notícia não, prova de vida do ausente. Ele tirou uma foto e botou no Face. Não pode falar Face. Tirou uma foto e colocou numa rede social. Tá lá lindo na praia tomando água de coco. O filho dele foi lá e viu. Meu pai está vivo. Se tiver a prova da vida, se tiver vivo o ausente, todos os bens são recolhidos novamente. Tá ok? Saem da posse os herdeiros e volta a posse ao ausente. E a última hipótese é a gente pular da segunda etapa, que é a sucessão provisória, para a sucessão definitiva. Ou seja, com a abertura da sucessão definitiva. Muito bem. Vamos falar bem rapidinho sobre a volta do ausente nessa etapa aí. Se você tem a sucessão provisória, os bens foram partilhados, cada um com seus herdeiros, os herdeiros que eram necessários, que são obrigados por lei, foram lá e prestaram caução, outros que não precisavam, simplesmente foram lá e pegaram seus bens e levaram para casa. O que acontece se o ausente volta? O legislador colocou pra gente algumas regrinhas, quase uma tabela. Se o ausente volta e a ausência foi voluntária, ele fugiu porque ele estava de saco cheio mesmo, ou ele foi embora porque brigou com o chefe, com a mulher, e ele queria um tempo para a cabeça e foi tirar férias. Se a ausência do ausente for voluntária, a gente só devolve para ele, a gente só devolve para o ausente o seu patrimônio original. Nenhum fruto, nenhum benefício que esses bens tenham dado vão ser devolvidos para o ausente. Porém, por outro lado, se a ausência dele foi de forma involuntária, ele caiu, bateu a cabeça, perdeu a memória e começou a vagar pelo mundo. Um dia deu um estalo, ele lembrou de tudo, lembrou do endereço e voltou para casa. Se a ausência dele for involuntária, ele recebe todo o patrimônio original dele com mais metade dos frutos que rendeu aquele patrimônio, que renderam aqueles patrimônios. Certo? Essa é a regra. Muito bem. Bora, galera. Vamos começar de novo? Não fique preocupado, não tão de novo, rapidinho. Como é que faz o procedimento de ausência? Curador, arrecadação de bens, edital, depois de 1 ano ou de 3 anos, dependendo se tem procurador constituído antes da ausência ou não, abertura da sucessão provisória, emissão da posse dos herdeiros, aqueles que têm que prestar caução, prestam caução, aqueles que não prestam caução, simplesmente pegam os bens e começam a usufruir. Depois, 10 anos depois, só 10 anos depois do trânsito em julgado da sentença que decretou a sucessão provisória, pode ser requerida a nova etapa da ausência, que é a sucessão definitiva. Quem que pede a sucessão definitiva? Os mesmos legitimados lá do artigo 27, os mesmos legitimados que têm a possibilidade, que são autorizados pela lei para pedir a abertura da sucessão provisória. Ou seja, remeto vocês aqui para o inciso 4º do artigo 27. Os credores podem pedir sucessão definitiva? Podem. Muito bem. Quando a gente tem associação definitiva, o nome já diz tudo. Ela é provisória? Não é, professor. É uma sucessão definitiva. Passa de forma definitiva os bens para os herdeiros. Gente, olha como o legislador pensou. Eu vou fazer a fase da curadoria de bens no comecinho da ausência, porque, poxa, o cara vai voltar. Vamos proteger os bens dele. Depois de passado 1 ano ou 3, é que daí decreta-se a ausência e daí sim abre-se a sucessão provisória. Nessa sucessão provisória, notem que a gente tem tanto uma proteção dos bens do ausente como a proteção dos bens dos herdeiros, porque eles estão sendo emitidos na posse para cuidar daqueles bens. De outro lado, por outro lado, quando da abertura da sucessão definitiva, olha o tempo que passou. 10 anos deve esperar somente do trânsito em julgado da sentença que decretou a sucessão
provisória para a gente poder requerer daí a sucessão definitiva. Então passou-se muito tempo, que nem eu lhe disse, 10, 12, 15 anos aí já passou, que aquela pessoa ainda não apareceu. A probabilidade dela estar morta é muito grande. Então a partir dos 10 anos, a gente pode sim pedir a sucessão definitiva. Ai, mas nem é tão definitiva assim, aguarde. Muito bem. A sentença, gente, que declara a morte presumida e abre a sucessão definitiva, ela não transita em julgado de forma material. O que isso significa? De forma material. Que não existe... Quando uma sentença transita em julgado de forma material, é que eu não posso mais discutir aquele assunto, discutir aqueles fatos em um novo processo. Se essa sentença não transita em julgado de forma material, isso quer dizer que, se o ausente aparecer, mesmo depois de todo esse trâmite que a gente fez de ausência, essa sentença pode ser modificada, não mais decretando a sua morte presumida, ele volta à vida, e também os seus bens vão ser redirecionados a ele, certo? Só que veja, daí os bens vão ser redirecionados a ele, devolvidos a ele, da forma em que se encontram. Entenderam? Muito bem. Mais uma aulinha de direito civil para vocês. Hoje o tema foi ausência. Espero que vocês tenham entendido tudo. Valeu, galera. Até.